Boa noite a você que mais uma vez nos assiste, que mais uma vez nos acompanha. É uma alegria poder ter esse direito de chegar ao seu lar e juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós temos um tema que completa esta série muito especial sobre esse confinamento, esse isolamento social ou distanciamento social que nós estamos passando, né? Para algumas pessoas é um momento de dificuldades, não só econômicas, mas também dificuldades emocionais, porque uma coisa é você ficar um dia ou dois em casa, outra coisa é você ficar muito tempo em casa, né? Então a gente já viu alguns vídeos aí circulando de pessoas fazendo as bravatas aí, os seus arroubos emocionais aí, sendo postos para fora. Eu quero dizer para você que tem uma série preparada para você chamada Vida e Saúde. E nessa série você pode desfrutar de dicas importantes de como manter a saúde emocional durante esse período. E você vai achá-la no Instagram, no Facebook e no WhatsApp com o tema no Instagram, Quero Vida e Saúde. Facebook, Quero Vida e Saúde. O WhatsApp, Quero Vida e Saúde, né? No adv.st, né? Lá no WhatsApp. Então você vai ter esses links aí, nós vamos disponibilizar, inclusive o número do WhatsApp que você consulta para ter aí o plantão de grandes profissionais de saúde multidisciplinares que podem te ajudar, tá? Saúde, paz para você, que Deus esteja contigo a todo instante. Agora vamos abrir a palavra de Deus para estudarmos. Você vai abrir Mateus capítulo 24, tá bem? Agora, antes de você ler, né, abra aí a palavra, eu quero te contar uma história, mas antes de contar a história, eu quero fazer uma oração. Abriu aí a Bíblia em Mateus 24, primeiro livro do Novo Testamento, sermão profético de Cristo, então vamos orar, né? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, abençoe agora o estudo da Tua Palavra e que nós possamos, nesse estudo, ter um grande encontro contigo. Seja conosco, que nos abençoe, ilumina-nos, que o Teu Santo Espírito nos faça compreender a palavra. Aplica a palavra ao nosso caráter, ao profundo do nosso ser, lá no íntimo de nossa alma, onde surgem as motivações e as decisões para agir, pensar e fazer coisas, ou deixar de fazer aquelas que não são necessárias, nem importantes, e muito menos que sejam que sejam moralmente puras. Abençoe agora o teu estudo em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar contando uma história para você. Marie Durand, uma huguenote, era um grupo especial de franceses que estudavam a Bíblia num período em que era proibido a leitura da Bíblia. Era proibido discordar da igreja dominante, da igreja hegemônica medieval. Nós vamos desenvolver um pouquinho esse tema daqui a pouco. O fato é que Marie Durand, ela estava presa. Ela foi presa no calabouço em 1729, com apenas 18 anos de idade. Vez após vez lhe ofereceram a liberdade, desde que ela renunciasse à sua fé. Mas a sua fé estava baseada na palavra de Deus. E seu coração, sua alma estava cativa à verdade. E ela jamais aceitou a liberdade, abjurando a fé que uma vez foi entregue aos santos. Durante 38 anos ela disse não. Um príncipe, quando soube, em 1768, da injustiça da sua prisão, tratou de revogar essa prisão e lhe conceder a liberdade. 6 anos depois, Marie morreu. O local onde ela foi presa hoje é um museu. E lá você encontra a palavra résister. Résister, em francês, é resistir. Resistir. Ela se agarrou a Cristo. Ela se agarrou à verdade, às convicções da sua alma. E quando ela estava ameaçada de perder a sua juventude, os melhores anos da sua vida, o seu casamento que foi interrompido, ela perdeu o irmão, ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai, enfim, ela perdeu a sua vida socio-religiosa, sua vida social religiosa e sua vida social mais ampla, por causa da fé.
ela aceitou o confinamento. Ela aceitou com resiliência, para usar uma palavra da vez, né? O fato de não poder estar em contato com as pessoas que ela mais amava. E ela liderou um grupo de mulheres. E essa palavra foi a sua palavra de ordem. Resister. E também que essa palavra seja a sua palavra de ordem esta semana. Resistir. Vai passar, a crise vai passar e nós vamos sair dela vitoriosos. E a cidade, com a graça de Deus, não enfrentará um surto que colocaria em xeque nosso sistema de saúde. Mas, amigos, Jesus profetizou tempos difíceis, né? Ele disse que haveriam pragas e as pragas estão aí. Mas eu quero tratar de um tema um pouco difícil. Porque hoje você está em casa, você tem o conforto da casa. Agora imagine aqueles que tiveram que sair de casa e deixar o conforto da casa e o seu isolamento não foi num lugar onde tem banheiro, chuveiro, chuveiro elétrico, né, onde tem sabonete, onde tem talvez aí também gel, né, álcool gel. Imagine vocês quando o povo de Deus teve que ser lançado para fora de suas casas. O tema de hoje é da casa para das cavernas para o lar. Esse é o tema, das cavernas para o lar. Então nós vamos ao povo das cavernas, mas calma que nós não vamos falar de evolucionismo. Eu particularmente não subscrevo essa teoria. Eu sou criacionista e não creio que nós começamos em cavernas. Mas eu creio que em determinado momento o povo de Deus teve que recorrer a elas, mas com toda uma sapiência e com toda uma convicção de fé que fazia disso um ato intelectual e um ato espiritual. E vamos então para as razões dessa fuga dos lares. Mateus capítulo 24, verso 9, Jesus disse: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Em Lucas capítulo 21, verso 16, Jesus, é o texto paralelo do discurso profético de Mateus 24, Jesus diz: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Aqui veja que os laços sanguíneos são superados pela paixão religiosa cega, pela fidelidade a uma mentira que se reveste de verdade religiosa e ganha força de lei civil. Isso já aconteceu na história. E há a possibilidade de acontecer novamente. Na verdade, está profetizado, nós vamos um pouco mais para frente abordar esse tema. Em João capítulo 16, verso 2, Jesus disse assim: Eles vos expulsarão das sinagogas. Aqui nós temos algo muito ligado ao contexto social judaico. Eles vos expulsarão das sinagogas. Expulsar da sinagoga não era simplesmente botar para fora da igreja. Era banir da vida social. Você dificilmente ia fazer negócios. Poucos iriam querer fazer negócios com você. Né? Na Idade Média, essa expressão foi substituída por uma outra expressão, uma expressão de interdição, excomunhão, excomungado. Então, para a Idade Média seria: eles vos excomungarão. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Jesus profetizou que aqueles que matariam, que perseguiriam, que prenderiam, julgariam injustamente, com testemunhas falsas, iriam rifar o seu patrimônio, né? Iriam tomar as suas posses e então condená-los como hereges, à fogueira, à forca, à decapitação. Isso seria um ato considerado por eles um ato para Deus, um culto religioso. E Jesus não estava exagerando, e muito menos errado. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Imagine, né? Em nome de Deus, quantos crimes já foram feitos. Em nome da fé, quantos crimes já foram feitos. E os apóstolos enfrentaram essa realidade. A igreja cristã foi formada num contexto de perseguição. Nós estamos vivendo tempos de paz religiosa em nosso país, de tolerância religiosa. Ela é pregada, ela é promovida, né? Você viu diferentes frases aí até nas festas populares, conclamando as pessoas a respeitarem
respeitarem a fé uns dos outros, né? Paulo, todavia, ele atesta que os cristãos viveram perseguidos. Os verdadeiros cristãos vivem perseguidos. Ora particularmente e ora de uma forma mais ampla, né? Uma perseguição promovida pela sociedade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo disse assim: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui eu faço um parêntese, certo? Aqui cabe uma ressalva. Há perseguição pela convicção da verdade e há perseguição pela divulgação de mentiras. Então, aquele que tem uma interdição devido ao conteúdo do seu discurso, que não bate com a palavra de Deus, ele não pode arrogar para si a proteção desse texto, as suas posturas, né? Mas existe a perseguição. E Jesus disse, serão perseguidos. E Paulo disse, todo aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguição, né? Todo o que no dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames da sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e da sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. Assim sofreram cristãos. Infelizmente, devido à duplicidade, né, Satanás também sabe se valer desse expediente e coloca ideias que não podem ser aceitas na boca de alguns, e esses querem se abrigar num pensamento como esse, dizendo, estou sendo perseguido. Agora, a verdade é a verdade. E quando ela brilha na alma e no coração, nós temos que ser sinceros a ela. E não podemos aceitar a mentira. Todavia, cristãos sinceros nunca perseguiram outros cristãos por causa do seu pensamento. Uma coisa é a perseguição, outra coisa é aceitar a ideia errada. Ok? Amigos queridos, o cristianismo começou como proscrito, começou como uma seita, como um braço do judaísmo, como um filho bastardo do judaísmo. O judaísmo não aceitava. Então, Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem mal. Quanto mais forte, mais pura é a fé do povo de Deus e mais firme sua determinação em obedecer-lhe, tanto mais ferozmente procurará Satanás instigar contra eles a ira daqueles que, embora se declarando justos, tripudiam sobre a lei de Deus. Requererá a mais firme confiança, o mais heróico propósito, reter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, amigos, não é fácil servir a Deus em tempos de contestação e em tempos de perseguição, de hostilidade explícita, de intolerância religiosa, quando é suprimida a liberdade de consciência. E o cristianismo, ele nasceu nesse berço da intolerância, né? Agora vejam vocês, quando a igreja experimentou a perseguição e os cristãos tiveram que se isolar, vejam o recurso para sobreviver à repúdia, ao isolamento, né, ao degredo, né, ao ser lançado para fora de sua terra natal. Atos capítulo 4, verso 32, mostra como essa igreja cresceu, por que essa igreja prosperou. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Diz que eles vendiam suas propriedades e lançavam aos pés dos apóstolos, cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. É interessante que há uma discussão nesse momento entre os teóricos da economia, se o isolamento social, com os custos que ele incorre, né, que ele exige, se ele é possível. Eu quero dizer que a maior parte do dinheiro do mundo está na mão de muito poucos. Talvez 2 ou 3% da população do mundo abriga as maiores fortunas. Esse dinheiro sozinho já seria suficiente
para bancar o isolamento social. Claro que ninguém quer abrir mão da sua fortuna, né? Aqui e ali nós vemos ações de grande generosidade. Eu quero parabenizar aqueles que manifestam, dentro dos seus recursos pessoais, solidariedade com aqueles que estão sem poder trabalhar, sem poder sair para ganhar o seu dinheirinho. Mas eu quero dizer que a comunidade cristã apostólica era uma comunidade solidária. Ajudavam um ao outro na sua necessidade. E assim, Deus está nos dando uma lição agora, mais uma lição que eu tiro aí dessa situação do Covid-19, a solidariedade. Nós temos visto notícias aqui e ali, boas notícias, né? Uma delas eu vi ontem, que houve um movimento para levar a casas de famílias necessitadas sabonete, né? Sabão, álcool, né? Outros produtos que substituem o álcool gel, né? Uma delas é o vinagre de maçã, né? Só que é um pouco mais é um pouco mais caro. Mas, amigos, há diferentes formas. O sabão em si ele já mata, somente o sabão em barra ele já mata o vírus. O vírus é fácil de ser controlado, certo? A higienização da casa é fácil. Ontem eu vi um vídeo dizendo que uma porção, você pega, por exemplo, um pequeno copinho de água sanitária para 19 copinhos de água. Você faz o, o líquido, né? Você faz o componente para higienizar a sua casa, né? Eu vi até uma palavra diferente, sanitarizar, né? Olha só, né? São recursos que estão à nossa disposição. Agora, o recurso principal é o amor e a solidariedade. Não podemos deixar alguém isolado passando fome. Então, eu apelo para a minha comunidade espiritual aqui, minha comunidade da fé, que cuidemos uns dos outros. E estou à disposição também para ajudar dentro do que for possível, levando, fazendo recolta de alimentos. Vamos usar desse expediente que a Igreja Cristã utilizou. No capítulo 8, no verso 1 de Atos, então, eclode a maior perseguição, uma perseguição feroz aos cristãos. Até o ano 34 da era cristã, os cristãos foram suportados, né? Mas muito pouco suportados, né? Uma intolerância cada vez crescente, mas depois chegou aquele momento em que os judeus não queriam mais de jeito nenhum cristãos. Então, naqueles dias, né, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os apóstolos permaneceram como testemunhas, e alguns também, para testemunhar diante das autoridades. Assim será quando a perseguição voltar. Tá? Pastores terão que enfrentar as barras dos tribunais e depor a sua vida pela causa do evangelho. Né? Aí veremos quem é de Deus e quem não é. Quando, pelas obras de Satanás, os servos de Deus forem perseguidos, seu ativo trabalho embaraçado, quando lançados na prisão ou arrastados ao cadafalso ou à fogueira, foi que a verdade pôde alcançar maior triunfo. Foi quando? Foi nesse tempo, quando a perseguição eclodiu. Porque, amigos, nesse contexto de perseguição, só aceitava a fé quem realmente queria Deus. Ao selarem essas fiéis criaturas seu testemunho com o próprio sangue, pessoas até então em dúvida e incerteza foram convencidas da doutrina de Cristo e corajosamente tomaram sua posição ao lado dele. Da cinza dos mártires brotou abundante colheita para Deus. Né? Alguém disse que o sangue dos mártires era semente que germinava a conversão de outros para Deus. Como os cristãos enfrentaram a perseguição? Qual era a atitude dos cristãos diante da perseguição? Paulo diz em 1 Coríntios 4,12: quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Veja o estado de espírito. Como você suportar uma perseguição constante, uma tensão constante, um perigo constante, um risco de morte constante, continuar testemunhando da sua fé
e suportar a injúria, a calúnia, o açoite, o apedrejamento, o enforcamento, o afogamento, ser queimado numa fogueira, o amor de Cristo no coração. Aquele que deu a sua causa pelo Evangelho. Um mártir disse assim: 1000 vidas que eu tivesse, eu daria por aquele que deu a sua vida na cruz por mim. Deus revelou a João, o discípulo amado, né? João o apóstolo, João também profeta do Novo Testamento, né? Um profeta depois de João Batista, né? Deus revelou a João na ilha de Patmos como seria a perseguição dos cristãos fiéis nos séculos seguintes. Então, amigos, é que entra essa parte desse movimento das casas para as cavernas, né? E eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6. Perdão, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versos 1 a 6. 12, capítulo, versículos 1 a 6. Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Primeiro, a mulher representa a igreja de Deus, no Antigo e Novo Testamento. Nesse primeiro momento aqui, a igreja de Deus, histórica daqueles 4.000 anos, certo? Ela está vestida do sol, que é a luz de Cristo. Cristo é o sol da justiça. E tem a lua debaixo dos seus pés. A lua reflete a luz do sol. A Bíblia é a palavra de Cristo. A Bíblia é lâmpada, Jesus é luz. Portanto, a Bíblia é luz, mas não luz própria, a luz refletora da luz de Cristo, né? Ela achava-se grávida. A igreja cristã viveu a gravidez durante toda a sua história. Essa gravidez era o espírito adventista, o espírito do advento de Cristo, da vinda de Cristo, a esperança na vinda do Messias. Ela foi uma igreja adventista em toda a sua história. A palavra adventista quer dizer que espera a vinda. A igreja esperou por 4.000 anos. Essa é uma gravidez, porque a angústia de esperando o Redentor, a espera do Redentor. E, finalmente, sai-se do quadro da terra, no verso 3, e para o quadro celestial. E num lugar insuspeito, onde se não imaginava que poderia acontecer, aconteceu o surgimento do mal. O dragão, no verso 7, vai ser identificado como Satanás. As 7 cabeças seriam as nações da Europa que suportariam um estado religioso e civil, né? Estado e igreja unidos. Então, 7 cabeças e 10 chifres. Por quê? Porque são poderes. No livro de Daniel, 10 chifres, 7 deles permanecem e 3 caem, né? Os vândalos, os érolos e os ostrogoldos, né? Para surgir uma ponta pequena, né? Lá no capítulo 7 de Daniel. Aqui nós temos o quê? Nós temos o dragão com 10 chifres, ou seja, os poderes plenos do mundo civil, das nações que se organizavam dentro do império chamado Império Romano, né? Era o dragão quem tinha os chifres. E aqui o dragão tem 7 cabeças, né? E ele faz o quê? Agora ele vem para a terra, né? Ele vem para a terra. O dragão se deteve, a segunda parte do verso 4, né? E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz. Ou seja, ele agora ataca aquele a quem Deus enviou para salvar a humanidade. Então, agora nós temos a pessoa de Maria entrando em cena, aqui representando toda a igreja, certo? Mas Maria não esgota toda a significação dessa expressão a mulher, não é uma pessoa somente. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. Herodes mandou matar, visto que os magos não retornaram, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo do povoado de Belém, onde Jesus nascera. O massacre dos inocentes. Aqui está o dragão, Satanás,
usando um fantoche de Roma, que era Herodes, rei imposto, né? Um meio judeu, era do meio judeu, para matar todas as crianças, na esperança de já matar o bebê antes que ele pudesse se tornar uma criança, um jovem, um adulto e operar a redenção. Né? Como se diria, cortar o mal pela raiz. Mas aqui seria cortar o bem pela raiz. Mas o bem sempre triunfa, mesmo perseguido, mesmo sofrendo, o bem triunfa. Então, nasceu-lhe, pois, o filho varão. O dragão não conseguiu devorar. O filho varão que há de reger, verso 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, ou seja, um cetro que não pode ser quebrado, um governo que não pode ser quebrado, um domínio que não será mais desafiado, nem haverá domínio paralelo, como pensam alguns, né? Um inferno de fogo eterno, onde as pessoas ficam eternamente em pecado, blasfemando, xingando e sofrendo. O cetro único, governo único, o bem triunfando e o mal deixando de existir. O filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Agora o dragão não tem mais como atacar o filho. O que resta? Atacar quem? A mulher. Ou seja, a igreja, o povo de Deus. Aqui agora a mulher já continua os séculos seguintes. Os séculos chamados séculos do cristianismo, da era cristã. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse por 1260 dias. Em profecia há um princípio chamado princípio dia-ano. Um outro dia a gente vai discorrer um pouco sobre ele. Eu vou deixar alguns links para você estudar essa questão. Mas em vários lugares da Bíblia, profecias de tempo específico, elas são colocadas na linguagem tarde, manhã, em Daniel, né? Como também dia-ano, né? No capítulo 11, verso 2, e no capítulo 13, verso 5, você tem 1260 dias, 42 meses, né? Em Daniel você tem 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. 42 meses é igual a 260 dias, que é igual a 3 anos e meio. Ou seja, 1260 dias, ou seja, 1260 anos. Tempo de perseguição. Se houve uma perseguição, ou um bloco de perseguições que começou em um certo tempo e terminou em um certo tempo, e esse período em que ela durou, dá 1260 anos, está cumprida na história a predição. E eu quero dizer que houve. Né? Primeiro vamos falar da perseguição do dragão, a perseguição de Roma papal, Roma imperial, perdão. Onde quer que procurassem os cristãos refúgio, quando eclodiu a perseguição, na virada principalmente do primeiro século para o segundo, onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais, eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, diz Hebreus 11, 37 e 38. Eu estou colocando aqui um pouco de história e um pouco de Bíblia, tá bem? Fazendo uma conjunção. As catacumbas proporcionavam abrigos a milhares. Imagine cristãos ser tirado de suas casas, ser colocado na arena do Coliseu romano, se cobri-los com peles de animais e soltarem cães furiosos para destroçarem os cristãos. Leões, tigres ficarem dias sem comer, quando estarem assim já descontrolados de fome, serem soltos na arena para rasgar as carnes e destroçar os corpos de cristãos. E a turba romana insana, a turba pagã romana, se divertir, sorrir, gargalhar diante do terror e dos gritos dos cristãos de dor. E muitos também foram queimados no Coliseu. E os cristãos que fugiam iam buscar refúgio onde? Nas montanhas que circundam Roma. Ali existem as chamadas catacumbas. Por sobre as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha.
O escuro e complicado trama das comunicações estendia-se quilômetros além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos. Ali também, quando suspeitos e proscritos encontravam lar. Amigos, cavernas, grutas, corredores infinitos, onde os cristãos se dissipavam e os soldados se perdiam e não conseguiam encontrá-los. A maioria deles conseguiam sobreviver na escuridão das catacumbas. Alguns saíam, trabalhavam, conseguiam alguma coisa, voltavam. Alguns vinham para trazer um alimento, até que eram descobertos e mortos. Quando o cristão era identificado, era julgado e condenado às mais terríveis sortes de morte. Então, uma igreja que teve que sair de sua casa e se isolar da sociedade que a perseguia. Onde? Nas cavernas, nas grutas, nos penhascos das montanhas. No sexto século, em 538, o imperador Justiniano, depois de livrar Roma das invasões bárbaras, ele concede os poderes temporais, a chave da cidade e o controle do exército para quem? Para o bispo de Roma. Até então, os sínodos era um encontro de iguais. Os bispos eles tinham o mesmo peso de importância e influência, representavam as suas comunidades. Agora eles elegem um bispo como o pai, a cabeça visível da igreja. E aí coloca a palavra papa, né, que quer dizer pai. Jesus disse: a ninguém tenhais por pai, ou seja, ninguém tenhais como o Senhor de sua consciência. A palavra deve reger a nossa consciência. No século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede do seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma o cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. Agora, as conversões em massas que já existiam desde 321, com a conversão de Constantino, né, e todo o seu séquito de seguidores, agora deixavam o paganismo e os templos eram convertidos em igreja e as próprias imagens eram batizadas, né, sincreticamente com o nome dos santos. E agora veio uma coisa que era comum ao culto pagão, mas era um corpo estranho ao cristianismo. A confecção de imagem para se adorar. E a adoração agora não se restringia apenas a Cristo, mas também aos vultos do cristianismo. Eles não aceitaram em vida a adoração. Aceitariam depois de mortos? Claro que não. Né? Pedro rejeitou e disse: não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Um anjo disse a mesma coisa para João. A idolatria ela está arraigada no coração humano. Né? A tentativa de materializar Deus, de manipular a Deus. Né? Deus é imaterial, não pode ser representado. Então houve um sincretismo entre a doutrina cristã e a doutrina pagã, especialmente do mitraísmo, que era a religião dominante no Império. Agora, até o sexto século, Roma era imperial, era pagã. O imperador ele tinha alguma simpatia. A partir de agora, quem domina não é mais um imperador. Agora a Europa, as 7 nações, né, dos povos que se fixaram vindo da Índia para a Europa, né, da Ásia, perdão, esses povos, as 7 grandes nações da Europa se sujeitam à égide do Papa, do Bispo de Roma. Poderia ser bom, né? Mas poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente, disse Montesquieu. O que aconteceu? Onde se assentava um imperador, agora se assenta um papa. O mesmo trono, né, por assim dizer, na mesma cidade, literalmente. A cidade das 7 colinas, é identificada no livro de Apocalipse. O dragão agora dá à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio, diz Apocalipse 13:2. E assim se cumpriu. Então começou um período de 538 até 1798, quando o Papa é deposto quando o general Berthier, a mando de Napoleão, invade Roma e aprisiona o Papa e leva para Avignon,
na França. Ali se encerra um grande período de perseguição. E ele começa em 538. Né? A opressão sem paralelo na história. Porque os reis se curvavam diante do Papa. E a igreja criou uma instituição para obrigar as pessoas a ceder às suas exigências doutrinárias. Chamava-se o Santo Ofício da Inquisição. Olha que nome bonito. Inquirir é perguntar, só que ia mais do que perguntar, ia mais do que investigar. Era forçar, pelas mais terríveis e brutais torturas, uma confissão arrancada à força. E a pessoa era declarado herege, suspeito de heresia, era comprovado sob tortura a sua heresia. Então agora a cidade assistia ao terror do julgamento inquisitório. Um capuz era colocado sobre a pessoa, as mais terríveis blasfêmias eram proferidas contra essa pessoa, e ela era levada para um poste de ferro amarrado a correntes, em cima de um feixe grande, uma enorme fogueira de lenha, né? uma enorme quantidade de lenha. Depois era acesa, e agora esse cristão clamava a Deus: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sob os risos de uns e sobre a desaprovação de pessoas sensatas. Ficava muito claro ali a paz de espírito de quem estava sendo torturado. E ficava muito claro ali o rosto maldoso, asqueroso de quem torturava. Uma religião mal disfarçada. Havia a voz do dragão nos decretos e nas ações de uma igreja que se dizia cristã. Ali começou uma perseguição diferente da perseguição do Império. No Império, pagãos perseguiam cristãos. Agora, cristãos perseguiam cristãos. Cristãos prendiam cristãos. Cristãos caluniavam cristãos. Por isso que Jesus disse: vocês serão perseguidos pelos pais, pelas mães. E muitas vezes os pais renunciavam aos laços sanguíneos para ter o favor do Estado e para ceder à pressão e entregar seus filhos queridos. Mas convictos esses filhos da verdade e não podiam abrir mão dela, foram queimados vivos. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras. Aqui está um dos lugares para onde os cristãos eram jogados, as masmorras. Sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira, pela machadinha do verdugo. Cumpria-se as palavras de Jesus: até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, essa citação de Cristo, 16 e 17. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca. E o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim o profeta disse: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E eu quero apresentar assim rapidamente, em síntese, a história de um povo muito especial, os valdenses. Eles foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscritos, na língua materna. Tinham a verdade incontaminada, e isso os tornava objeto especial do ódio e da perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia, apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida, erguiam-se para resistir à sua corrupção. Muitos dentre eles rejeitaram o culto às imagens, a maioria, e muitos dentre eles guardavam o verdadeiro dia de descanso. Lucas 4,16 diz que era o costume de Jesus descansar ao sábado. Durante a sua juventude toda, Jesus foi carpinteiro. Dos 12 aos 30, dá mais de 1000 sábados, todos eles, Jesus fechou a sua carpintaria. Lucas 4,16 diz que tinha por costume ir à sinagoga. E os valdenses guardavam o sábado, muitos deles, né, a maioria deles. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservaram a fé.
perseguidos embora pela espada dos saboianos franceses e queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e de sua honra. Há um penhasco chamado Casteluso, né? E em determinado momento um grupo de valdenses foi encontrado e foi encurralado. E quando chegaram a determinado ponto desse penhasco, eles foram forçados, eles foram empurrados e despedaçados os seus corpos nas rochas brutais. Aquela terrível morte, aquela matança, aquele genocídio, ficou conhecido como o Massacre do Casteluso. As histórias são trágicas, eu quero poupar vocês da maioria delas, né? Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos, refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média por mais de 1000 anos. Eles foram testemunhas da verdade e mantiveram a fé apostólica. Eles saem de Roma quando eclode a perseguição, quando os tempos viram e a igreja se une ao Estado, né? E a supremacia de um sobre os demais, que é a sede de poder, né? Que Paulo disse, esse mistério já opera nos nossos dias, né? Os apóstolos eram iguais uns aos outros, não havia apóstolo superior ao outro. Paulo repreendeu a Pedro cara a cara, né? Quando no concílio de Jerusalém, nem foi Paulo nem Pedro quem falou o discurso decisivo, foi Tiago. Ou seja, Deus usa cada um, mas era um concílio de iguais, né? A tentativa de supremacia, de suplantação um do outro, não foi de Cristo. Jesus disse, quem quiser ser o maior, sirva. Agora, amigos queridos, uma igreja que ficou 1260 anos perseguida. Jesus disse, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne resistiria. Não sobraria um cristão. Então, Deus permitiu que em 1798 o período de supremacia papal fosse quebrado. Esse período só vai se restabelecer aos poucos em 1929, através de Mussolini, quando devolve o castelo de Gandolfo, devolve alguns acres, algumas partes do antigo Império Romano. A ameaça da tempestade que se avizinha. Esses dias em que você está em casa é só um ensaio para o que vem pela frente. Hoje nós temos as igrejas fechadas por uma questão sanitária. Em breve, igrejas serão fechadas. Não todas. Não todas. Só aquelas que sustentam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Anota isso aí que eu estou te falando. Porque quando se cumprir, você vai dizer, o pastor estava certo. Não era um delírio, uma teoria da conspiração louca, insana. Não era uma quimera. É Bíblia, é profecia. Hoje nossas igrejas se fecharam temporariamente, apenas para a gente entender que igreja, o templo, é uma concessão do Estado. Nós não temos, embora tenhamos comprado o terreno, construído a igreja com recursos próprios, né, e auxílio de alguns da comunidade, o templo não é nosso. É nosso no papel, como concessão do Estado. Quando, amigos, a tempestade se desencadear novamente e tivermos não que nos refugiar em nossas próprias casas, pois não serão mais um abrigo seguro como ainda o é no contexto de uma epidemia, quando for perseguição religiosa, nossa casa não será mais abrigo. Teremos que ir para as cavernas, para os montes, para os penhascos, para as grutas, covas da terra. Mas não iremos sozinhos. Jesus estará conosco. E para aqueles que tiverem que ficar algum tempo no isolamento, Deus tem uma promessa para estes. Veja o que aconteceu com os discípulos. Jesus lia o futuro de seus discípulos. Via um ser levado ao cadafalso, outro à cruz, um terceiro exilado entre os solitários rochedos do mar, outros ainda perseguidos e mortos. Animou-os com a promessa de que em toda aprovação estaria com eles. Aquela promessa não perdeu em nada a sua força. O Senhor conhece tudo a respeito dos seus fiéis servos, que por amor dele jazem numa prisão, são banidos para ilhas solitárias, né? Outro tipo de isolamento. Conforta-os com a sua presença. Quando, por amor da verdade, o crente comparece à barra dos injustos tribunais, Cristo se encontra ao seu lado. Toda injúria que cai sobre ele, cai sobre Cristo.
Ele é condenado outra vez, na pessoa de seus discípulos, quando uma pessoa se acha entre as paredes do cárcere. Cristo lhes arrebata o coração com o seu amor. Quando alguém sofre a morte por sua causa, ele diz: Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Se alguém te trancar no inferno, ou seja, na sepultura, biblicamente o inferno não é um lugar de tormento eterno, né? Biblicamente é a sepultura, né? Por isso que na reza primordial dizia, né, no credo apostólico dizia assim, desceu ao inferno, ou seja, a sepultura. Aqueles que Jesus disse, eu tenho a chave da morte. Eles podem me prender lá, mas eu abrirei na manhã da ressurreição. Apocalipse 1:18. A vida que por mim é sacrificada, diz Cristo, conservar-se-á para a glória eterna. Eternos serão apenas aqueles que entregam suas vidas a Cristo, suportam abandonar tudo, sofrer a calúnia, a ignomínia por amor a Cristo. Nós estamos hoje em distanciamento social como um treino. Em breve teremos que deixar as casas e buscar refúgio em florestas densas, penhascos, montanhas, cavernas, grutas. Não será fácil. Contudo, Deus tem mais promessas para você. E essas são as finais. E elas geraram o tema dessa noite. Das cavernas para casa, para o lar. Levantará um estandarte, diz Isaías 11:12. Marca esse texto na Bíblia. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra, né, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, é a linguagem bíblica, a linguagem do tempo da Bíblia, né? Então Deus levantará o seu estandarte, dizendo, aqui está a bandeira de Jesus. Sobre essa égide, vocês marcharão para o lar. Podem sair dos penhascos, das cavernas, aqueles que depuseram suas vidas. E agora o séquito de seguidores de Cristo marcharão para o lar eterno. Naquele dia, Isaías 27:13, outro texto para você marcar. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém, a cidade santa. Resisté, disse Marie Durand. Resisté, resista, mantenha firme. Você vai vencer o vírus, sua família vai vencer o vírus, nossa cidade vai vencer o vírus, nosso país vai vencer o vírus. E nós vamos sair vitoriosos dessa. Resisté, disse Marie Durand. Permaneça por Cristo. Não troque sua fé por nada. Não venda sua convicção religiosa por favor nenhum. Seja sincero. Deus procura homens que não se comprem e nem se vendam, cuja consciência seja fiel ao dever como a bússola é o polo. Homens verdadeiros e honestos que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens que tenham coragem de dizer a verdade ainda que caiam os céus sobre as suas cabeças. Você deve ser essa pessoa. E Deus te conclama e diz, ainda que você tenha que sair de casa para o degredo, para a fuga, para o isolamento, eu te trarei de volta e você estará comigo no monte de Sião, das cavernas para o lar eterno. Deus te abençoe nesse propósito. Nós vamos ter um culto especial, mas já fora dessa série, na quarta-feira. Talvez comecemos uma nova série, nós vamos informar a você através das redes sociais. Fique com Deus, um forte abraço no coração. Vamos orar. Pai querido, esteja com essa família a quem eu falei nessa manhã, nessa noite, a quem eu falei, para cada um desses queridos, a tua verdade seja força e poder para resistir, para ter saúde mental, calma, manter suas rotinas, seus cuidados e vencermos, ó Deus, essa aprovação presente. Os teus templos estão fechados por uma ordem sanitária. Serão reabertos, para dentro de algum tempo serem fechados de novo. E nós pedimos que a tua igreja esteja no nosso coração. Nós somos a tua igreja. Que a tua verdade esteja no nosso coração. Ela é tudo para nós. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nos dê uma noite de paz e uma semana de vitórias.
Esteja com todos os que precisam trabalhar, os que podem ficar em casa. Cuidados ao sair, ao estar e ao voltar. O Senhor abençoe a sua saída e a sua entrada. O Senhor abençoe a reclusão de todos que devem e podem ficar reclusos. Nos dê a vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até breve. Fica com Deus, amigo querido e amiga querida. Amamos vocês.